Boa tarde a todos, crianças. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho de história e nós vamos aí na página 28 e 29, tá? Na semana passada, a gente falou um pouquinho sobre a pintura rupestre, sobre a arte rupestre, né? Que eram alguns registros feitos pelos homens de antigamente, pelos primeiros povoados, né? Então a gente estudou um pouquinho que eles faziam os registros nos tetos e nas paredes e que eles usavam, né, uma espécie de tinta natural para poder fazer os registros, bem como outros instrumentos. E aí hoje, o que a gente vai ver, né? A gente vai conhecer um parque que fica aqui no Brasil, ó, no Piauí, tá? E aí a gente vai conhecer um pouquinho sobre ele. Então, o que vocês precisam fazer aí? Hoje é uma leitura, tá? Ó, então, desculpa minha unha aí que eu tô mostrando, crianças, aqui, ó. Não deu tempo de tirar ainda o esmalte. Mas vamos lá. Deixa eu pegar uma caneta aqui, que aí não aparece. Aí. Localizado no estado do Piauí, o Parque Nacional Serra da Capivara é considerado um patrimônio mundial da humanidade. Por que ele é considerado um patrimônio mundial da humanidade? Porque ele é muito rico em história, né? E ele abriga, ó, centenas de sítios arqueológicos, muitos deles com pinturas rupestres que eram feitas em rochas e trazem registros valiosos sobre os primeiros grupos humanos que viveram na região. Saiba como as pessoas faziam esses registros, tá? Então, por isso que ele é um patrimônio mundial, porque isso aqui, gente, esses sítios arqueológicos são espaços, né, aonde são encontrados muitas coisas do passado. E aqui, no caso, são as pinturas rupestres, tá? Então, a gente vai olhar aqui, ó, esta imagem, tá? Que é lá do parque, ó. O local reúne vestígios das ocupações humanas mais antigas que se tem notícias aqui da América do Sul. E aí as pinturas também eram feitas, ó, nas paredes e no teto de grutas e cavernas, tá? Eles não tinham o mesmo meio de comunicação que a gente tem, né, como foi falado. Hoje a gente tem inúmeros meios de comunicação, então a gente pode falar, a gente pode escrever, tem celulares, computadores, telefones, né? Tantas coisas que a gente consegue se comunicar hoje, a gente tem uma disponibilidade muito maior de viajar, né? De estar do outro lado do mundo, então é muito fácil a comunicação. Mas antigamente eles não tinham, né? Então eles faziam esse tipo de pintura que eram registros, tá? Muitas vezes das caças que eles tinham naquela época. Então aqui nós temos uma outra imagem, ó, e aí com alguns registros, né, que eles faziam, ó, os espinhos finos e pontiagudos eram usados para produzir traços finos e desenhos pequenos. Olha que interessante, eles usavam espinhos, né? E as tintas também eram aplicadas nos desenhos, usando-se tubos feitos de ossos, por meio das quais a tinta era soprada na parede. Olha que inteligência, né? Daquela época, eles descobriram uma técnica muito legal, ó, como que era os registros da arte rupestre, tá? Aqui na página 29, ó, nós temos uma outra imagem aqui, ó, supostamente animais, né? Você vê uma pessoa, né? É difícil a gente conseguir interpretar, né? Mas ó, nas pinturas encontradas no local são representadas figuras humanas e de animais em cenas de caça, rituais, danças, batalhas e diversas atividades. Então foi aquilo que eu falei para vocês, né? Eles usavam os registros também para contar a quantidade de caça que eles tinham, né? E aí eles iam fazendo esses registros nas paredes, tá? Aqui, ó, nós temos um outro registro, olha que interessante. E isso, gente, nós estamos falando de milhares, se não milhões de anos atrás, né? E olha só a perfeição. Por isso que isso é tombado pelo patrimônio, né? Então, virou um sítio arqueológico, é um lugar protegido, né? Que as pessoas não podem ir apenas para visitações, né? Mas não podem adentrar ao local justamente porque isso é uma história pura, né?
As tintas utilizadas nas pinturas eram produzidas com elementos retirados da natureza. Os mais antigos têm a cor vermelha, ó, reparem a cor vermelha, pois foram feitos com tintas à base de argila, rica em hematita, um mineral constituído de ferro, né? Então a gente conhece a argila até hoje, ela é meio avermelhada, tá? E aqui, ó, além das tintas de cor vermelha, são encontrados registros com tintas feitas de argila, contendo minerais que resultavam em cores como o amarelo e branco. Em algumas pinturas também foram utilizados pigmentos feitos de carvão vegetal, que resultavam em traços na cor preta, tá? Então, hoje é só uma explicação, aqui tem 2 perguntinhas, né? Mas acho que a gente já pode até responder aí no coletivo, ó. Quais os principais instrumentos e pigmentos utilizados nas pinturas rupestres do Parque Nacional Serra da Capivara? Então a gente já viu, né? Que eram as colorações à base de argila, à base de carvão, outros tipos de minerais, né? Que mais aqui que a gente tem? Eles usavam espinhos, mas as tintas mesmo, elas eram da natureza, né? Elas vinham de materiais aí como argila, carvão, né? E aí eles faziam essas pinturas e esses registros nas paredes das cavernas e nos tetos, tá bom? Por que o Parque Nacional Serra da Capivara é considerado um patrimônio mundial da humanidade? Então a gente já falou, por que é um patrimônio mundial? Porque é histórico, né, gente? Aqui a gente vê muita história, ó, porque ele abriga centenas de sítios arqueológicos, né? Muitos deles com as pinturas rupestres, que eram feitas em rochas, como a gente já falou, e é o registro dos primeiros grupos humanos que viveram aqui na América do Sul, tá? Então, hoje em história, pra gente finalizar aí, a parte da arte rupestre, era só uma leitura mesmo para vocês compreenderem.